É com muito gosto, que nós hoje temos connosco. Deixem-me só destacar para vocês verem entre os quadradinhos todos onde é que está a Susana. Ok, já vemos aqui a Susana. Temos connosco Susana Bastos. Um, a Susana é bióloga, na verdade, é bióloga e geóloga, tem a licenciatura em Biologia e Geologia. Mas depois, quando fez o mestrado, decidiu-se pela parte mais da ecologia, e fez o mestrado de Ecologia Aplicada na Universidade de Aveiro. E desde há uma série de anos, na verdade há mais de 10 anos, que é técnica na Associação Geoparque da Aroca. Quase todos vocês provavelmente já ouviram falar um dos nossos mais antigos passadiços, e a Susana conhece-os muito bem. Ela gera projetos, produz conteúdos científicos, e desenvolve trabalho fantástico, na verdade, em muitas áreas, na educação ambiental, mas uma das áreas que ela já abraçou há uma série de tempo é precisamente sensibilizar para a questão das invasoras. E, portanto, eu tenho a certeza que ela vos vai inspirar. Ouçam a Susana como posso fazer isto também na minha área, porque eu tenho a certeza que ela vos vai inspirar, ok? Susana, muito obrigada por estares connosco hoje e o palco é teu. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite para participar neste quinto ciclo de conferências online e vou então iniciar a partilha da minha apresentação. Ok, já estamos aqui a ver quase a aparecer. Ainda está a tela escura. E agora? Ok, e agora está perfeito. Força. Sim. Portanto, então, eu vou iniciar esta apresentação fazendo aqui um breve enquadramento do nosso território, porque já percebi que temos pessoas de todo o país, não sei se todos já conhecem Aroca e por isso inicio a apresentação por este breve enquadramento e posteriormente então vou dar alguns exemplos do trabalho que temos vindo a desenvolver no sentido de contribuir para uma maior literacia ambiental, especificamente aqui no que respeita à literacia sobre espécies invasoras. Portanto, Arouca é um concelho que pertence ao distrito de Aveiro, tem uma área de 328 quilómetros quadrados, é um território de montanha, com vales muito encaixados, tem uma vasta rede hidrográfica e salienta-se então aqui a presença de 3 cursos de água, o rio Paiva, junto então do qual se encontra uma das infraestruturas turísticas que a Elia há pouco partilhava, que são os passadiços do Paiva. Temos na zona da Serra da Freita, a sul do nosso concelho, o rio Caima e depois na zona central do território, o rio Arda. Para além desta informação geral, importa também aqui salientar que o nosso território, cerca de 70% dele, é área florestal. E faço esta referência porque quando nós falamos das invasoras e de tudo o que acarreta gerir espécies invasoras, digamos que o facto de termos aqui uma grande área florestal também cria aqui um desafio bastante acrescido para este trabalho. No que respeita às classificações, o nosso território é classificado desde 2009 como um Geoparque Mundial da Unesco. Nele nós temos então um património geológico bastante importante, inventariado em 41 geossítios, aqui representados por estas bandeirolas de cor Bordeaux, e a título só de referência, posso então partilhar, para quem ainda não conhece, que na Serra da Freita ocorre um dos geossítios de importância internacional, que são as Pedras Parideiras, e na zona aqui do Vale do Paiva ocorre um outro geossítio de relevância internacional, que são as trilobites gigantes de Canelas. Mas a classificação de geoparque, apesar de ter na sua base o património geológico, ela agrupa
todo o restante património natural, assim como o património histórico-cultural, o património imaterial e as próprias gentes. No fundo, um território que se candidata a ser um geoparque, ele tem de trabalhar toda esta que é a identidade patrimonial de um determinado local, no sentido de a colocar em valor e de, com ela, contribuir para o desenvolvimento sustentável desse mesmo território. No que respeita à classificação, quando falamos de geoparque, ela é coincidente com os limites administrativos do concelho, ou seja, assim que se entra no concelho de Arouca, estamos no geoparque. Isto porque nós temos também uma outra classificação, que é a da Rede Natura 2000, e esta já é limitada a cerca de 50% do nosso território. Temos então a Zona Especial de Conservação Serras da Freita e Arada, onde ocorrem habitats e espécies muito emblemáticas, nomeadamente no que respeita a habitats, temos então a presença de torfeiras, de charnecas úmidas, que é um habitat prioritário em termos de conservação. Temos também a presença do lobo ibérico. Já aqui na Zona Especial de Conservação do Rio Paiva, uma das espécies que destacaria é então a presença de alguns núcleos populacionais de mexilhão do rio. E, portanto, com estas duas classificações, nós temos aqui um bocadinho o reforço da importância que é o património natural do nosso território e da importância que é trabalhar em prol da sua conservação, da sua valorização e sobretudo, da sua salvaguarda. E é neste sentido que surge também a criação da Associação Geoparque Arouca, e ela trabalha 3 áreas fundamentais. Portanto, nós, enquanto técnicos desta entidade, trabalhamos a área da geoconservação, do geoturismo e da geoeducação. No fundo, são 3 áreas que acabam por criar ou acrescentar, digamos assim, valor àquilo que nós já temos de forma natural no território. A conservação, ela pode ser vista não só do ponto de vista do património geológico, mas também a conservação de um determinado habitat, o trabalho que é desenvolvido em prol de um determinado núcleo populacional de uma espécie que esteja ameaçada de extinção. Tudo isso entra no campo da geoconservação. E, naturalmente, vai se reverter naquilo que é o próprio geoturismo que se pretende fomentar, ou o facto de querermos que o nosso território seja um destino de turismo de natureza. Portanto, o trabalho que fazemos em prol da conservação do nosso património natural vai se reverter para aquilo que nós pretendemos enquanto destino e também vai se reverter para aquilo que nós queremos para os nossos residentes. Portanto, aqui um compromisso de pertença ao território, um compromisso de cuidado para com o território, e isso vai-se conseguir através da educação, da geoeducação, seja dos residentes, seja também dos visitantes que nos procuram. E, portanto, feito este enquadramento inicial, quem gere um determinado território, naturalmente, tem muitas ameaças que tem de ter em consideração, tem muitos desafios que são enfrentados de forma contínua, e no que respeita às espécies invasoras, nós temos efetivamente não só de conhecer aquelas que já temos a ocorrer no nosso território, mas sobretudo estarmos atentos e despertos para outras que podem chegar. Assim, dentro daquilo que é o nosso conhecimento atual e tendo por base o anexo 1 do Decreto-Lei 92/2019, nós temos até o momento identificadas 24 espécies de plantas vasculares, e destas eu destacaria então a presença de 3 acácias, a acácia de albata, a acácia melanaxylon e a acácia longifolia. Também temos a presença da áquia, de Currans, assim como da Cortadéria celuana e da Reinotria japónica. No que se refere às espécies animais, neste caso incluindo vertebrados e invertebrados, temos então a referência da ocorrência de 6 espécies. E, portanto, este é o
é aquilo que neste momento é o nosso conhecimento das espécies que ocorrem no território, mas não basta nós ficarmos com este conhecimento, não é? Ele, apesar de nós o determos, é muito, muito importante que ele seja partilhado com todas as pessoas que, de uma forma mais ativa ou mais passiva, possam ter uma ligação com o território. Para quando uma paisagem como esta que aqui observamos, basicamente estamos então a olhar para uma das aldeias que se situa junto ao Rio Paiva, que é a aldeia de Meitriz, quando observamos então a vegetação que nela ocorre, não fiquemos deslumbrados com as flores amarelas, mas sim preocupados e a pensar como podemos intervir para que estes pequenos núcleos de mimosa possam ser efetivamente controlados. Portanto, como há pouco reforcei, muita da nossa área territorial é uma área florestal, acresce também que grande parte dessa área é de gestão privada e por isso nós temos de chegar a todas as pessoas, temos de ser capazes de os sensibilizar e de os envolver naquilo que são as ações de controlo destas espécies, para que efetivamente possamos ter aqui um trabalho concreto que contribua para a manutenção da integridade, quer dos nossos ecossistemas, quer da própria paisagem em si. Neste sentido, trabalhamos muito a literacia para todos, não é? E quando falamos em todos, naturalmente que os órgãos de administração local estão envolvidos, são convidados a participar em diversas visitas técnicas, em diversos workshops, para compreenderem então o que é isto das espécies invasoras, como é que aqui chegaram, o que é que podemos fazer para diminuir a sua capacidade de invasão, de proliferação, e esta é uma das primeiras ações que nós fizemos, e dado que estamos todos de máscara, facilmente a situamos em 2020, 2021, mais em 2021, e para referir que entre as diversas espécies, peço desculpa, entre os diversos participantes, temos então aqui presidentes de junta, temos presidente da Associação de Agricultores, presidente ou representante, neste caso, da Associação Florestal, porque, na verdade, todas estas pessoas, elas têm um papel fundamental, a Associação Florestal com os produtores florestais, a Associação de Agricultores com os agricultores, como vamos ver de seguida de que maneira é que isso pode ser interligado, e, claro, os presidentes de junta pelo trabalho que fazem em áreas públicas, como estas, que basicamente correspondem aqui às margens às bermas de uma estrada, cuja gestão é feita por uma junta de freguesia e, neste caso, aquilo que nós temos aqui para trabalhar com muito cuidado é a presença da sanguinária do Japão. E claro que, se nós que vamos detendo este conhecimento não o partilharmos com os órgãos de administração local, eles não vão ter esta informação e, certamente, a atitude que vão ter quando do corte das bermas das estradas não vai considerar um tratamento específico para esta espécie em particular. Portanto, é relevante que os órgãos de administração participem nestas visitas, sejam envolvidos e percebam que a ação deles é muito, muito relevante. Quando falava na Associação de Agricultores, a sua presença é fundamental porque, infelizmente, alguns campos agrícolas têm a presença de sanguinária do Japão. Os agricultores vão dentro daquilo que é a sua forma de ver a planta crescer, vão tentando-a combater, mas naturalmente que eles não sabem que basta um pequeno fragmento para dar origem a uma nova planta. E, portanto, nós temos de andar no terreno, temos de ver a ocorrência e distribuição das diversas espécies invasoras, temos de procurar saber de quem são os terrenos e temos de passar informação aos proprietários, neste caso aos agricultores, de maneira a eles compreenderem a dimensão que o problema pode vir a ter se também não tiverem aqui alguns cuidados, nomeadamente ao nível da biossegurança. Quando existem
tratoristas que vêm com as suas alfaias agrícolas proceder à mobilização do solo, além de estarem aqui a cortar a planta e, de certo modo, até a promover a sua própria dispersão no terreno, quando terminam esta mobilização de solo num determinado campo, ao passar para um outro, se não tiverem aqui cuidados ao nível da biossegurança, de limpeza das próprias alfaias agrícolas, vão criar um novo foco de invasão e de repente poderemos ter vários campos agrícolas a terem esta planta a crescer, gerando daqui muitos problemas a posteriori para resolver. As empresas de animação turística, em particular aquelas que desenvolvem as suas atividades em água, portanto, que realizam aqui desportos aquáticos, também são um dos nossos parceiros. Tentamos fazer ações para que eles ganhem aqui alguns conhecimentos, não só ao nível das plantas nativas, mas também ao nível das plantas invasoras. Estando em meio aquático e fazendo várias descidas, naturalmente têm um conhecimento muito mais detalhado dos diversos focos de plantas invasoras aquáticas e podem nos passar essa informação da sua ocorrência para que posteriormente possamos também planear aqui formas de controlar estes focos. E, tal como disse, para o caso dos agricultores, também aqui a questão da biossegurança no que diz respeito aos próprios equipamentos e barcos que são utilizados, também é importante que façam a verificação sempre no final, de maneira a que não haja a disseminação de determinados fragmentos ou propágulos de plantas aquáticas para outros cursos de água que eles possam eventualmente vir a utilizar. O município de Arouca é um grande parceiro da Associação Geoparque Arouca, tem desenvolvido também aqui muito trabalho ao nível do controle das espécies invasoras. Tenho conhecimento que os cadernos de encargos já contemplam as espécies invasoras que devem ser controladas, assim como os métodos adequados para o fazer. Nas infraestruturas turísticas, nomeadamente nos passadiços do Paiva, assim como na Ecovia do Arda, existem empresas prestadoras de serviço que vão então efetuar a gestão da vegetação nessas duas áreas e sempre que uma nova empresa é contratada, o município solicita a nossa colaboração para que possamos fazer ações de capacitação a esses novos membros da empresa para que possam então conseguir identificar de uma forma correta as plantas ou as plantas, sobretudo, que devem ser controladas nessas áreas. Bom, também como disse no início, nós temos um território de montanha, temos várias aldeias que estão bastante isoladas, com populações já bastante envelhecidas e no caso, por exemplo, na aldeia de Regolfo, nós verificamos que na serra, próxima à aldeia, existem então alguns pequenos núcleos ainda, felizmente, de áquia picante e em setembro de 2024 tivemos aqui um incêndio e esse incêndio passou nesta serra e, portanto, ao queimar aqui as áquias, elas libertaram, como sabem, as sementes, nasceram, entretanto, as pequenas plântulas e esta é uma das oportunidades que temos para, de uma forma relativamente mais fácil, proceder ao controlo destes núcleos de áquia picante que surgem no pós-incêndio. Então, nós fizemos ações em que, de forma voluntária, os residentes da aldeia de Regolfo se juntaram a esta ação e todos juntos, com enxadas, procedemos então aqui ao controle de uma grande parte das pequenas plantas que estavam a crescer. Nestas ações também envolvemos
convidamos e estiveram presentes elementos do ICNF e do Gabinete Técnico-Florestal do município de Arouca. Portanto, em conjunto, este trabalho é um trabalho de todos, como sabemos, sobretudo aqui com comunidades que sejam mais envelhecidas, naturalmente que temos de os ajudar. Já não têm forças para eles sozinhos fazerem este trabalho e, portanto, de uma maneira voluntária, todos podemos dar um bocadinho do nosso tempo e controlar aqui estes núcleos, impedindo que eles acabem por progressivamente ir aumentando a sua área e venham, de certo modo, a ocupar áreas mais extensas nesta bela serra. A comunidade escolar é um grande parceiro. Portanto, nós temos 2 agrupamentos de escolas e em ambos há sempre receptividade para colaborar nas diversas iniciativas que vamos promovendo, seja ao nível da Semana sobre Espécies Invasoras, seja ao nível de outras ações que integrem os seus planos de atividades, nomeadamente o plano de atividades do Ecoescolas. E, portanto, eles têm sido parceiros fundamentais que nos têm ajudado bastante a controlar vários núcleos de espécies invasoras que ocorrem nas proximidades das suas escolas e, em complemento, nós também partilhamos com eles um conjunto de informações ao nível da biologia das próprias plantas, ao nível dos impactos que estas têm no ecossistema e também, sobretudo, tentando despertar neles uma maior proatividade para que posteriormente possam fazer este trabalho, sobretudo quando encontram então plantas isoladas ou pequenos núcleos, cujo controle acaba por ser relativamente rápido e queremos despertar esse bichinho para que eles levem o conhecimento, mas depois também o utilizem na prática. No verão, temos desenvolvido o voluntariado jovem pela natureza e pela floresta, portanto, grupos de jovens entre os 14 e os 30 anos desenvolvem várias ações no nosso território e claro que as espécies invasoras estão na lista das ações selecionadas para trabalhar com estes jovens. Portanto, temos feito muitos projetos com eles, temos conseguido eliminar alguns pequenos núcleos de espécies invasoras e, ao mesmo tempo, tentamos incutir-lhes aqui este gosto por salvaguardar aquilo que é nosso, não é? Portanto, se nós não cuidarmos do nosso território, quem é que cuidará? Somos os primeiros atores e temos de estar todos, de certo modo, unidos e conscientes de que a salvaguarda, em primeira instância, depende de nós. E claro que as espécies invasoras, elas não conhecem fronteiras administrativas. À medida que as pessoas foram entrando, eu vi que estavam aqui elementos a participar de Castro Daire, de São Pedro de Sul, portanto são municípios vizinhos do nosso concelho e com isto quero dizer que fizemos também ações de capacitação em que convidamos representantes de outros municípios e, no caso, nesta imagem, temos representantes do município de São Pedro do Sul, de Castro Daire e de Valdecambra, que vieram então conhecer o trabalho que nós desenvolvemos no nosso território, quer ao nível da sensibilização, quer ao nível das ações que levamos a cabo no sentido de contribuir para o controle ou a mitigação de alguns núcleos de espécies invasoras. Neste caso, estamos na Senhora da Mó, no Monte da Senhora da Mó, e também convidamos aqui o engenheiro Filipe Amorim, que é técnico do ICNF e que foi partilhar os métodos de controle que está a aplicar, no caso, em núcleos de acácia de albata e de áquia picante. Portanto, com estas ações de capacitação, gostaríamos de incentivar os municípios contíguos, não é? A levarem a cabo também ações no sentido de contribuir para o controle das espécies que ocorrem nos seus territórios. Ao lado, temos então um exemplo de uma ação de curta duração para docentes, em que, para além dos docentes, também participaram guias intérpretes do Arouca Geoparque e, portanto, o objetivo é partilhar com eles
informação que depois possam utilizar ao nível do contexto escolar e também ao nível das visitas interpretadas, no caso dos guias intérpretes que efetuam então visitas guiadas no nosso território. Bom, e se até aqui dei exemplos de ações presenciais que têm inúmeras vantagens pelo contacto que nós fazemos ou que nós temos, pela visualização em loco daquilo que estamos a apresentar, pelos próprios laços que se criam entre as pessoas. Na verdade, estas ações chegam ao número de pessoas que participa nelas. E, portanto, nós queremos chegar a mais pessoas e temos de utilizar outras formas de chegar a elas. Claro que as ferramentas digitais que hoje em dia existem permitem-nos chegar a uma comunidade muito mais alargada. Nós temos em curso um projeto de ciência cidadã. Este projeto permite-nos envolver os cidadãos na inventariação da biodiversidade, onde aqui incluímos também a questão das espécies invasoras. A título de exemplo, posso dizer que, e já agora vou identificar, nesta ação de formação que foi dada pelo colega Jael Palhas, ele alertou bastante para a questão da sanguinária do Japão, por toda a dificuldade que existe no seu controlo, e claro que todas as pessoas que participaram nesse momento ficaram muito despertas e ao mesmo tempo assustadas com o problema que essa planta pode causar num determinado território. E então, uma das pessoas que está aqui, que é o guia Pedro Rezende, numa das suas visitas turísticas interpretadas que fez, ele encontrou a planta no nosso território, carregou-a neste projeto de ciência cidadã. Quando eu vou verificar as diversas observações que são partilhadas, constato então que ele fez esse carregamento, partilho as fotografias com especialistas, creio que até foi na altura ou com a Hélia ou se calhar foi com o Jael, já não estou certa, pronto, não importa, foi com um especialista que no fundo validou a informação. Depois fui ao local para tentar perceber então qual a expressão desses núcleos e a partir daí também estabeleci contacto com o presidente de junta da freguesia onde os núcleos ocorrem, no sentido de partilhar com ele a informação que detinha acerca do procedimento que se deveria ter em consideração para, pelo menos, não permitir que a planta pudesse ocupar mais área do que aquela que já está a ocupar. Portanto, este é um exemplo da importância de interligarmos as ações de formação com as próprias ferramentas e depois a sua aplicação em termos de território. Os encontros com especialistas são sempre muito, muito importantes. É uma forma de aproximarmos a ciência e a tecnologia da sociedade e, por isso, tentamos sempre, nas atividades que vamos promovendo, incluir ou convidar especialistas a estar presente. Neste caso, temos aqui uma sessão que foi feita pela Mónica Roldão, sobre a cortadeira celuane, que foi dirigida à comunidade escolar, e depois temos aqui a presença do Dr. Pedro Anastácio e também da doutora Elizabeth Marchante, num webinar que foi dirigido para o público dos geoparques portugueses. Trabalhamos também muitos recursos educativos e nos locais de utilização pública, onde nós temos painéis informativos, tentamos também incluir informação sobre as espécies invasoras. Neste caso, é um exemplo de um painel informativo que se encontra na área de recreio e lazer da Paradinha e, portanto, há aqui uma referência a duas das espécies que lá se observam, uma em meio terrestre, outra em meio aquático, portanto, a mimosa e a elódia densa, aqui com uma pequena introdução sobre as espécies exóticas invasoras. E, portanto, as pessoas que de forma autónoma leem estes painéis informativos acabam aqui também por ter uma maneira de contactar com aquilo que são espécies invasoras.
No nosso website ou no canal do YouTube estão também disponíveis os diversos vídeos que podem ser utilizados para fins didáticos e, portanto, estão lá todos disponíveis para quem quiser ou revê-los ou utilizá-los. Nas redes sociais também é outra forma que temos para ter um maior alcance para chegar a outro público, partilhar as atividades que vamos fazendo e sensibilizar para a questão das espécies invasoras, e não podemos esquecer também dos meios, nomeadamente dos jornais, que chegarão, por certo, a um público distinto, que pode não utilizar as redes sociais, mas que, através dos jornais, também tem a oportunidade de perceber que andam por aí a falar sobre as espécies invasoras, o que é que elas são e o que é que deve ser feito. A Associação Geoparque Arouca, nós não temos uma equipa de operadores que nos permita fazer um trabalho de controle a uma escala alargada, por isso aquilo que nós fazemos são um bocadinho de projetos demonstrativos pronto, que iniciamos e que consideramos que temos capacidade para os levar até ao final. Neste exemplo, tínhamos aqui 3 plantas de cortadéria, da espécie cortadéria celuana, é no recinto da Escola Secundária de Arouca. Na altura não era possível levar máquinas até ao local e, portanto, decidimos fazer aqui um teste diferente, que foi cortar a planta, colocar uma tela, envolver com o plástico preto, tapar e deixar durante algum tempo para que a planta morresse, e assim foi, ela morreu completamente e, portanto, os alunos tiveram a oportunidade de verificar também aqui um procedimento diferente e perceber que era um procedimento também ele válido para eliminar estas plantas deste local. Na área dos passadiços do Paiva, no caso concreto no Areinho, que é uma área então onde passam muitos turistas e, portanto, também é uma área onde os projetos, ao serem desenvolvidos, além de estarem a ser desenvolvidos num sítio muito importante, que é uma zona especial de conservação, permite-nos contactar com muitas pessoas e, enquanto fazemos os trabalhos, as pessoas abordam para saber o que é que estamos a fazer, qual o motivo, e depois dos trabalhos estarem concluídos, serve como um exemplo demonstrativo, não é? De como é possível recuperar uma área que estava invadida. E, portanto, neste caso, iniciamos esta aventura em 2018, que foi basicamente o ano que nós começamos a trabalhar as espécies invasoras de uma forma mais forte no nosso território. A partir deste momento, pronto, o trabalho foi iniciado, as plantas com o controle inicial começaram a morrer, mas como todos sabemos, há muito trabalho a posteriori que é necessário fazer, nomeadamente o controle de seguimento, e como nós já não tínhamos capacidade para o desenvolver, então a empresa que gere a vegetação aqui na área dos passadiços do Paiva é que deu continuidade e conseguiu então eliminar o núcleo na totalidade, tal como podemos ver atualmente. Portanto, atualmente, para além das nossas visitas técnicas acabarem por incluir a visita a este sítio, também os próprios guias intérpretes, a quando das suas visitas, fazem referência ao trabalho que aqui foi desenvolvido, assim como nas visitas educativas que levamos ao local. Portanto, acaba por ser também um exemplo prático para demonstrar como é possível reverter aqui áreas que estavam invadidas. E quase a terminar, e relembrando então que trabalhamos um bocadinho aquilo que é a nossa escala, plantas que estejam isoladas, como esta áquia picante, também metemos mãos à obra e vamos nós controlá-las. Neste caso em particular, esta planta estava num sítio bastante isolado. Quem a detectou foi esta colega, que também é trailista e que fez a sua partilha no projeto Ciência Cidadã. Posteriormente,
Eu verifiquei então, entrei em contacto com ela para ter certeza do local e ela disponibilizou-se para ir lá, ir lá comigo e eliminar a planta e temos aqui ela em ação a fazer aqui o controlo da áquia picante. Posteriormente, já tivemos a oportunidade de fazer uma monitorização, verificar se realmente não houve qualquer tipo de germinação, se a planta tinha efetivamente morrido e portanto, o caso foi de sucesso e não houve nenhuma germinação, nem a planta teve a capacidade de regenerar. E, portanto, com estes projetos demonstrativos, vamos, de certa forma, validando a importância de todos juntos podermos dar um pouco, dar o nosso contributo para que haja efetivamente aqui uma mitigação daquilo que é a proliferação das espécies exóticas invasoras no nosso território. E finalizo então aqui a apresentação agradecendo a vossa atenção e estou disponível para questões que queiram colocar. Muitíssimo obrigada, Susana. Eu disse, e confirmou-se, que isto pode inspirar muita gente. Vocês, de facto, são fantásticos na ligação destes parceiros todos, não é? Quase que não deixam ninguém de fora. Esforçámos-nos, mas fica sempre alguém. Eu sei, fica sempre alguém, mas é fantástico a vossa capacidade de trabalhar com públicos-alvos diferentes e em abordagens diferentes e mais formação e mais sensibilização e mais parcerias e isso eu acho que é um modelo que pode ser, que deve ser copiado por muitas entidades por este país fora. Vamos ver se andam por aqui perguntas. Deixem-me só avisar que eu estou a colar aqui no chat o link para as pessoas que querem certificado poderem validar a sua presença e para pedirem qual é o tipo de certificado que querem, ok? Desculpem a interrupção. Ok, eu estava aqui a ver perguntas. Tentem fazer perguntas para a Susana, está bem? Mas eu vou ler uma pergunta aqui. Eu acho que não é diretamente para ti, mas tu traz certamente uma opinião, porque tens muita experiência com esta espécie. A Paula Belmonte fala-nos da Malveira, perto de Mafra, e está a falar sobre a cortadéria, que infelizmente nessa zona está alarmante. E ela pergunta o que é que tem falhado na erradicação. Eu não acredito que tu saibas o que é que está a falhar na erradicação em Mafra, mas depois pergunta. Eu acho que deve ser professora, porque no segundo período vai avançar com este tema nas aulas de ciências, exatamente. E pergunta se podem indicar recursos adequados para os alunos do oitavo ano. Nós podemos pôr aqui alguns links, mas era interessante tu partilhares, porque tu trabalhas muito com escolas, portanto tens muito esta noção e mostraste uma cortadéria gigante que controlaram numa escola, não é? Sim. Normalmente, quando nós fazemos as visitas, nós levamos para o terreno e, portanto, sempre que possível, nós exploramos com os alunos a observar aquilo que nós estamos a demonstrar. Portanto, não temos um recurso pedagógico para usar em sala, utilizamos mesmo o contexto exterior para servir de base à exploração. Falamos não só da biologia da própria planta, da forma de dispersão dela e depois, se for possível, metemos mãos à massa e eliminamos as plantas, dependendo, claro, da sua dimensão. Se forem plantas muito grandes, não é possível, mas se forem plantas que ainda se consiga eliminar com uma enxada, fazemos esse trabalho em complemento. Perfeito. Eu vou só completar esta parte de recursos. Nós temos um projeto que é o Life Cup Cortadéria, eu vou pôr aqui o link. No âmbito do Life Cup Cortadéria, nós temos vários trabalhos com escolas, nomeadamente podemos fazer sessões nas escolas, ou online ou presencialmente, e temos também, eu pus agora aqui o link dos desafios Cortadéria que são desenhados para as escolas, ou seja, para promover o envolvimento dos alunos em projetos de ciência cidadã
com todas as invasoras, mas a cortadéria é a espécie que está aqui mais no centro das atenções. Portanto, pode seguir aqui este link e vai ver que tem mais informação e podem nos contactar a nós, e podemos depois acertar alguma coisa para fazer alguma coisa com os alunos, ok? Já agora, nós também utilizamos muito essa ferramenta para o projeto de Ciência Cidadã, portanto, também convidamos os alunos com o telemóvel a fazerem, sim, o registro das observações e depois, no fundo, acabarem por, nos seus passeios, seja em contexto familiar ou outros, se encontrarem espécies que considerem, sejam elas invasoras ou outras, se puderem carregar nos projetos, é sempre muito importante. Exato. Viram? Mais um bom exemplo. Deixa-me só ver que várias pessoas escreveram a pergunta que estava a ler. Era uma pergunta, mas eu lembro-me dela. Se não disser as palavras, ajudem-me. Mas era alguém que perguntava como é que falaste muitíssimo bem, da importância da questão da biossegurança e de limparem. E houve alguém que perguntou como é que faziam a limpeza, por exemplo, das máquinas agrícolas e dos tratores, quando mostraste aquele agricultor em que tinha muita falópia, muita sanguinária, o que é que vocês recomendam? A verificação das alfaias e a identificação se tem fragmentos, retirá-los e colocá-los dentro de um saco para depois apodrecerem. No fundo, é essa sensibilidade para estarem atentos aos pequenos fragmentos que podem ser transportados pelas alfaias agrícolas. Ok. Eu tenho aqui o site, o link que eu estava a pôr dos desafios do Cubo Cortadeira. Por favor, não partilhem um link, ok? Mário, pode parar de partilhar, por favor? Sim? Senão vou ter que te impedir aqui, não o queria fazer. Como é que eu posso tirar isto? Bem, é só uma partilha. Temos aqui várias perguntas. Temos aqui várias perguntas que nós fomos respondendo sobre coisas mais gerais. Está aqui uma pergunta sobre a utilização, não sei se é uma pergunta, se é um comentário do Vítor Pombeiro, sobre a utilização de ciência cidadã, como mostrou, deve ser utilizada para identificação, monitorização e acompanhamento, para exigir às entidades para terem ações de controlo, e não darem a desculpa que não têm conhecimento da sua existência. Exatamente, eu acho Sim, que nós fazemos isso também. Portanto, no fundo, entramos aqui um bocadinho como a entidade que vai verificando os carregamentos que vão surgindo. Se tratarem de espécies invasoras que nós ainda não tenhamos identificado, vamos verificar ao local se efetivamente são espécies novas ou não, para depois delinear planos de controlo adequados. Mas sim, é muito importante que os projetos de ciência cidadã tenham alguém a fazer esta verificação, senão acaba por ser sempre uma base de dados, mas é uma base de dados que não é utilizada das múltiplas formas que, no fundo, ela permite. Portanto, nós, além de tirarmos essa informação, no caso, por exemplo, das espécies que nós temos capacidade para controlar, quando o fazemos, eu coloco lá no comentário: a espécie foi controlada no dia tal. Pronto, para a pessoa também saber que a sua observação foi vista por alguém e teve seguimento, porque se as pessoas fazem as partilhas e depois não existir uma continuidade ou não é dada nenhuma informação, é natural que progressivamente deixem de o fazer e vão desacreditando. E aqui o objetivo é que as pessoas acreditem, fiquem motivadas e efetivamente entusiasmadas para continuar a fazer as suas partilhas e quem sabe até poderem contribuir depois de uma forma mais ativa, quando se sentirem à vontade, elas próprias também fazerem o controle. Portanto, é muito importante este feedback entre as partes, sim. É absolutamente fantástico, mas infelizmente a maior parte das entidades não tem capacidade para fazer isso. Mas é excelente ver que há algumas que conseguem fazer isso. Mas fazemos à nossa escala, não é? Portanto, eu gostava de dar uma resposta muito mais alargada
há as pessoas que vão, na verdade, partilhando as coisas, mas também, como eu comentava, não temos propriamente uma equipa de operacionais que nos permita andar no terreno de uma forma ativa a fazer todos os controlos das espécies que estão ainda em núcleos relativamente restritos. Dentro daquilo que é a nossa capacidade de resposta, trabalhamos sempre no sentido de corresponder. Quando ultrapassa um bocadinho, já ficamos um bocadinho mais limitados. Mas, ou seja, mas já fazem muito, porque, na verdade os nossos projetos de ciência cidadã, que são a nível nacional, nós não temos, ao contrário do que as pessoas às vezes pensam, qualquer capacidade para ir aos sítios e eliminar as espécies ou controlar. Além de que muitas vezes as pessoas reportam manchas enormes que nós, mesmo que tivéssemos uma equipa, não Não seria é, não é fácil. possível. Está aqui alguém a perguntar de conselhos para abordar e convencer os presidentes de junta a Gostava participarem desta das matas lista. invasoras. Eu acho que, pronto, é verdade que nós temos sorte no sentido que vamos encontrando muitas pessoas que são receptivas, que participam, e depois deste primeiro contacto e desta primeira participação, eu acho que é mesmo a ação e o mostrar que é capaz, que é possível, não é? Que é possível fazer algo que acaba por os envolver e os comprometer, nessa mesma missão. Portanto, é uma relação de confiança entre as partes, no fundo, e é com o trabalho recíproco que essa relação fica consolidada, fica forte e depois as pessoas acabam por ir progressivamente, pronto, desempenhando o seu trabalho da melhor forma. É fantástico. E Temos aqui o Carlos José a perguntar se também faz informações para as empresas ou se é só para as escolas. Não é claramente só para as escolas, e eu acho que tu até referiste a algumas empresas, não é? Os funcionários que entram de novo, mas podes detalhar mais um bocadinho, se calhar. Damos para várias empresas, sim, mas o caso um dos casos que partilhei foi então as empresas que gerem a vegetação nas áreas, quer dos passadiços do Paiva, quer de uma outra infraestrutura que nós temos, que é a Ecovia do Arda, são áreas com extensões consideráveis, com dezenas de quilómetros, e portanto estamos a falar assim de áreas com uma equipa de operacionais a tempo inteiro, nesse caso, portanto o município de Aroca lança um concurso, uma empresa é contratada, há um caderno de encargos que já inclui a questão das espécies invasoras e dos métodos a ter em consideração para aquelas espécies em particular, mas para além de ter essa informação no caderno de encargos, naturalmente que as empresas e os operacionais que vão executar os trabalhos não conhecem bem essas espécies, e então o município solicita-nos para fazer ações de capacitação para esses operacionais, no sentido de os dotar do conhecimento necessário para eles depois levarem a cabo aquilo que está no caderno de encargos. Esse é um dos exemplos, mas também as empresas de animação turística, que são nossos associados, da Associação Geoparque Aroca, também são empresas para as quais nós desenvolvemos várias ações de formação e de capacitação, não só ao nível das espécies invasoras, mas de outras temáticas também. eu acho que é fantástico o vosso trabalho. O Vítor Pombeiro está a perguntar se podem fazer várias vezes o registro da mesma planta ao longo do tempo para mostrar que ela ainda se encontra presente e se vocês voltam aos mesmos registros. Uh, uh, eu vou. Eu tenho um conhecimento bastante grande do território, acabo por ter uma noção de onde se encontra o quê. Não sei se quando ele fala de planta, uma planta isolada ou. Eu também não sei se ele se está a referir exatamente ao vosso território ou de uma forma geral, mas eu quero Portanto, esclarecer. como sabemos, nós temos de estabelecer prioridades e, naturalmente, as plantas isoladas ou os pequenos núcleos em áreas que não. Imaginemos, Serra da Freita, para dar exemplos concretos. Não temos espécies, quer dizer, tem lá um pequeno núcleo de
de mimosas. No espaço privado de uma casa também havia sanguinária do Japão, mas nós já falámos com o proprietário e ela parece estar a diminuir, digamos assim. Mas depois, há aqui os picantes, não temos. Pelo menos que seja do meu conhecimento, tínhamos uma que foi controlada, foi monitorizada à partida, não há plântulas, não houve germinação e não há novas plantas por ali a crescer. Então, imaginemos que alguém partilha lá uma planta isolada, uma áquia picante. Como eu tenho conhecimento, pelo menos o meu conhecimento atual, é de que não existe lá essas espécies, naturalmente que eu vou ao local verificar se a planta ocorre. Se ocorrer, faço o controle, coloco o registro. Novamente a pessoa coloca, se as coordenadas forem exatamente as mesmas, posso verificar se corresponde à planta que eu já controlei ou posso, numa ida à serra, passar por lá para verificar se efetivamente corresponde uma nova observação ou se era a observação anterior e correspondia à espécie que já foi controlada. Pronto, isto dando um exemplo de uma ocorrência num sítio que eu sei que não há. Agora, se for num sítio que eu sei que a espécie já acaba por estar bastante disseminada, esse trabalho já não o vou fazer da mesma forma, porque eu sei que aquela área já acaba por estar muito mais invadida, portanto, é natural que comecem a aparecer nas suas imediações e naquela área outras plantas. Não sei se me fiz entender. Sim, sim, sim. E há prioridades, claro, das 24 espécies que tu referiste, de certeza que não as conseguem controlar a todas da mesma Não. maneira. E Temos dependendo aqui da área onde elas se encontrem, não é? Se são áreas que efetivamente não têm espécies invasoras ou as que têm, eu sei muito bem qual é a localização, ou se são áreas onde as espécies invasoras já acabam por ter uma dominância bastante alargada e por isso o esforço já tem de ser outro para controlar. claro. E isso é super importante, essa questão das prioridades. Temos aqui outra pergunta do Carlos Filipe, que pergunta se, eu acho que se está a referir àquela ocultação que fizeram da cortadeira no terreno da escola, um, e que percebeu das informações que aquela técnica era aplicada, que era morosa, mas eficaz, mas vocês usaram aquela técnica por causa da dificuldade em arrancar, não foi? Ou seja, não fazem sempre a Vou explicar. ocultação. Eu vou explicar. Na altura tinha ido a maquinaria do município de Aroca remover as plantas. Para além daquelas, na imagem estava uma, mas eram três naquela área. Para além dessas, havia num outro espaço do recinto escolar outras plantas. Então, as outras foram removidas com a máquina e transportadas com o trator para a zona de aterro. Só que, neste caso em particular, a parte escolar não autorizava a passagem de veículos naquela zona porque havia lá um problema no pavilhão, ao nível das paredes e estavam proibidos de levar para lá máquinas. Pronto, e então foi aí que surgiu a ideia. Bom, não podemos trazer as máquinas, vamos testar aqui outra possibilidade. E decidimos fazer assim. Colocar então a tela no interior para criar ali um bocadinho de reforço, porque a planta é amarotita, ela ainda tentou furar, foi bom ter colocado aquele reforço, porque senão ela ia furar o plástico preto, não ia ser um método eficaz. Portanto, já fica aqui esta nota para quem quiser testá-lo, tem de colocar no topo da planta ali um reforçozinho e depois envolveu-se com o plástico preto, tapou-se muito bem, fechou-se no fundo. E sim, ela na verdade ficou muito tempo porque eu não tive a oportunidade de ir lá antes. Depois, numa ação de voluntariado, é que, pronto, uma das tarefas foi ir tratar de terminar aquele trabalho, porque efetivamente aquele tempo todo foi por falta de disponibilidade para ter ido mais cedo. Sim, mas se conseguirem arrancar, arranquem, ok? Aquilo é fantástico, esta capacidade de adaptação às limitações que há do espaço. E funciona, mas demora mais tempo do que arrancar. Portanto, se conseguirem arrancar, arranquem Íamos mesmo. passar com as máquinas na altura. Claro. Eu teria feito o mesmo. Portanto, eu estou a suportar a vossa opção, mas para quem tiver cortadeiras, infelizmente ainda aparecem muitos nos recintos escolares,
primeiro tentem arrancar. Fica Claro, logo resolvido mais rapidamente. mas em sítios que não seja fácil levar uma máquina até é Até uma porque há forma, muitos que ou que a nunca pessoa não pode lá queira ir a máquina. gastar dinheiro. Imagina que tem um jardim e não quer contratar uma máquina para ir lá arrancar. Claro, Pronto, é uma possibilidade. é, sem Depende do dúvida. tamanho. Há Não há umas que a desculpas. enxada se consegue arrancar. Como? Eu não Depende do percebi, sabe? tamanho. Depende do tamanho, porque algumas, mesmo com a enxada, dá um bocadinho Não, mais não de trabalho. estou a falar mesmo com a máquina, com a retroescavadora. Tem Eu custos. sei, mas em jardins, às vezes com uma enxada, se não puderem entrar com máquina, Dá é para um fazer um bocadinho mais bocadinho de difícil. exercício físico também. Olha, está aqui uma pergunta muito interessante da Cristina Vieira, que pergunta até que ponto é que a proliferação dos passadiços em locais onde antes quase que não havia acesso humano contribuiu para a proliferação de invasoras. Não, no nosso caso não contribuiu para a proliferação, contribuiu no caso para o controle. Porque, pronto, não estou, naturalmente, que todas as infraestruturas têm potencialidades e fragilidades, mas neste caso em particular, a construção dos passadiços permitiu então aqui um cuidado especial de toda a área, não é? Como eu comentei, existe uma equipa que é responsável pela gestão da vegetação. Se não existissem lá os passadiços, essa equipa nunca iria trabalhar lá. E, portanto, com a existência dessa equipa, aquilo que tem sido feito ao longo de todo o passadiço é controlar as espécies invasoras que ocorrem. Portanto, neste caso, os passadiços acabaram por permitir aqui este trabalho de controle de espécies invasoras na zona do Rio Paiva. Fantástico. Temos aqui outra pergunta da Maria Cândida Pires, a perguntar que falaste da sensibilização com muitos públicos-alvo, que não referiste autoridades, por exemplo, a GNR ou escoteiros, se tem alguma coisa com esses grupos. A GNR Escoteiros. sim, sim, trabalhamos com eles também, sim. Quer com o CEPNA, eu não referi todos, porque senão também passava a ser muito exaustiva, mas sim, trabalhamos quer com o CEPNA, quer com os escoteiros, são grandes parceiros. Temos aqui um grupo de escoteiros que se junta sempre que os desafiamos, seja para ações de controle, seja para ações de reflorestação, ou outras, estão sempre disponíveis para colaborar connosco. Envolvemos, sim. Todas as pessoas nós tentamos chegar a Não todas. se escapa nada. Falta só a senhora da padaria, não é, Hélia? A senhora da padaria é o mais difícil, garanto-vos, porque depois a senhora da padaria não escolhe ir a nenhuma destas ações, não é? Deve haver muitas senhoras da padaria que estão aqui. É para Não ter é a essa senhora da história em padaria, é a senhora que contexto. se senta ao nosso lado na padaria também. É os Ok, que não ok. escolhem, é o que eu chamo, entre aspas, os não convertidos, que isto não lhes desperta nada, não aderem a nenhuma tipo de ação, não vão a formação nenhuma, não vão a palestra nenhuma, mas podem ser apanhados como aquele agricultor lá no campo. Vocês não dão hipótese mesmo a ninguém de escapar. Olha, também está aqui uma pergunta também interessante da Maria Teresa. A perguntar se têm dados sobre o eventual aumento do número e dispersão das invasoras após os incêndios deste ano. Ou de outros incêndios, porque de facto vocês já tiveram vários incêndios. Pois, o nosso território tem incêndios com bastante frequência. É natural que a cada incêndio nós sabemos que é uma oportunidade para as plantas poderem aumentar a sua área de dispersão, não é? Isso acontece. Portanto, aquilo que nós fazemos é, mais uma vez, estabelecer prioridades e, tal como o exemplo que dei em Revolve, em que os núcleos que ocorrem são núcleos pequenos ou plantas isoladas, o que fazemos é aproveitar, entre aspas, a janela de abertura dada pelo incêndio para ir controlar aqueles núcleos. Agora, noutras áreas onde nós já temos uma maior expressividade, temos plena consciência que a cada ciclo de incêndio a área vai aumentando, não é? Não conseguimos ter capacidade para controlar tudo. Mas acreditem que têm muito mais do que outras associações, agrupamentos, entidades
que equivalentes a Estamos, vocês acabam por usar muito, não tenho meios, não tenho recursos, não sou capaz, e vocês, na verdade, fazem milagres, vocês também não têm dinheiro a cair do céu para Pois não. vos fazer tudo isso, não é? Não têm pois mesmo. não, 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 de E isso é todo. uma mensagem muito importante, porque de facto muito do trabalho que vocês têm, se calhar não têm financiamento dedicado, mas vão Não, envolvendo voluntários, vão sim, envolvendo várias entidades e com isso conseguem fazer muito mais do que sim. se estiverem à espera do financiamento. Sim, exatamente. É mesmo, pronto, envolver o máximo de pessoas, sensibilizar o máximo, criar aqui uma bola de neve positiva, não é? Em que depois uns contagiam os outros e ao termos mais pessoas envolvidas nesta missão é mais fácil quando decidimos abrir uma sessão de voluntariado para ir a um determinado local. Felizmente temos sempre pessoas que se juntam e que vêm connosco, portanto é porque já estão de certa forma sensibilizados para a importância desse trabalho. Sem dúvida. Olha, eu acho que agora as perguntas já são muito comentários a dar-te os parabéns e que foi muito interessante e, portanto, eu acho que se ficou alguma por responder, depois digam-nos que nós podemos encaminhar para a Susana e já estamos a passar da nossa hora. Queremos agradecer-te muito, Susana, foi muito interessante e foi inspirador, acho eu. Portanto, eu espero que haja aqui muitas pessoas que depois possam seguir o exemplo. Como habitualmente esta sessão vai ficar guardada e partilhada no YouTube, portanto podem depois rever e inspirar-se mais. E deixamos desde já o convite para a próxima sessão, que será a 21 de janeiro, com invasoras com a plantar uma árvore, que é uma associação que também trabalha muito com plantas invasoras. E de resto, resta-nos desejar boas festas a todos e até para o ano. Nós vamos continuar com os Invasoras às quartas. Portanto, esperamos voltar a ver-vos. Muito obrigada. Deixa-me fazer aqui publicidade a uma coisa, que eu já pus aqui para cima, mas agora com os boas noites e parabéns e boas festas desapareceu, que é formem equipas, toda a gente pode participar, é mais fácil nas escolas, nos escoteiros, porque têm naturalmente grupos à frente de muitas pessoas, mas qualquer um de vocês se pode juntar. Eu, por exemplo, faço uma equipa com os meus filhos, ok? E participem nos desafios de Cotadéria, ou seja, são projetos simples de ciência cidadã, eu deixei o link, posso pôr aqui outra vez, nos envolvemos de uma forma mais proativa, ou seja, podemos simplesmente mapear espécies invasoras, como a Susana mostrou ali no projeto dela com o Wine Release também, ou podem, por exemplo, fazer um projeto de comunicação em que os alunos vão passar informação, os alunos, os escoteiros, os amigos, vocês, vão passar informação sobre invasoras a alguém, ok? Pode ser na vossa freguesia, pode ser no vosso café, pode ser com a família durante o Natal. Ou então controlar, que é outro dos projetos de ciência cidadã. Portanto, espreitem no que eu coloquei aqui, estão todos convidados. Eu quero ver muitas equipas aqui do grupo fantástico que nos esteve a ouvir hoje, ok? Deixem-me só dizer que eu estive aqui a colocar vários dos links. Quem se interessar por este tema pode inscrever-se na Rede Inveco e temos um fórum que vai divulgando alguma informação e temos estas várias atividades que vão sendo organizadas todos os anos. E além disso, também têm aqui o link para as gravações das várias sessões anteriores de Invasoras às Quartas, que estão todas disponíveis no YouTube para poderem visualizar ou voltar a ver ou usar com os alunos, fazerem a utilização que acharem útil. E eu acho que tinha deixado outro link, já não sei qual é que foi. Também com o link da página da Inveco para poderem ver mais informação sobre estas várias atividades. Estão libertos. Muitíssimo obrigada, Susana. Obrigada, Obrigada, eu. Que deu as Boa noite para expectativas que já todos. eram altas. Obrigada, Tem obrigada. inspirado muita gente. A mim inspirou certamente. Obrigada. Boa noite. Boas festas para Boa todos. noite. Boas Festas para todos. Adeus, todos. Susana. Boa noite. Até não se esqueçam do TPC. Falar sobre invasoras às quartas a alguém que ainda não vem.